Eu falei: "Deus, por favor, fala comigo". Aí eu abri a Bíblia e encontrei esse versículo que falava assim em Jó, né: "O Senhor dá a vida e o Senhor a tira, e há de ressurgir dali". Raquel, quando eu li esse versículo, eu só falei: "Deus, eu nunca mais vou questionar o que o Senhor fez na vida do meu filho e nas nossas vidas". Bem-vinda a mais um Débora Cast. Eu sou Raquel, tô feliz demais de estar podendo estar com vocês aqui para a gente contar mais uma história, mais um testemunho, mais coisa inspiradora aí para a gente nunca desistir de orar, né? E para a gente aprender com a história e a jornada das pessoas que têm passado por aqui. Então, tem sido testemunhos muito bons. Já peço para você deixar um like, se inscrever nesse canal e sempre compartilhar os testemunhos que você tem ouvido por aqui. E hoje eu quero convidar aqui uma pessoa que ela tem uma história muito forte de vida, mas ao mesmo tempo muito inspiradora, que é a Márcia Toledo, direto de São Paulo. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Raquel, tudo bem? Boa tarde para Já é. todos que estão nos ouvindo. Muito boa tarde. Obrigada pelo Muito boa convite. tarde, que isso. É um prazer ter você aqui. Eu sei que você já gravou essa história, o seu testemunho algumas vezes aí. Muitas Déboras já Sim, conhecem, mas muita gente ainda não conhece. Eu já ouvi, mas não lembro de tantos detalhes. Mas assim, eu tava brincando aqui no off com a Márcia de que ela não é da MPC, né? Porque ela já é voluntária, capelã, é coordenadora e tal. Falei, Márcia, vamos descobrir um pouco tudo que você é. Como é que você tá. começou na MPC? E aí você já conta um pouquinho da sua história pra gente. Você começou na MPC pelas Déboras, como é que foi? Sim, sim. Na verdade, foi geralmente é por causa dos nossos filhos, né? Eu tenho 2 filhos, a Patrícia e o Thiago, e o Thiago na época tinha 18 anos quando eu conheci as Déboras. Desperta Débora, na verdade, estava no começo, né, aqui em São Paulo, já estava sendo implantado, e uma amiga minha do hospital onde eu trabalhava assim, meio que tudo Desperta Débora, porque eu estava com uma dificuldade muito grande com meu filho. Meu filho estava começando a se envolver com drogas, né? Hum, E anunciou que estava pensando em tirar a própria vida. Ele anunciou, ele falou: "Mãe, eu estou tentando me matar e não consigo". Ele tinha 18 anos na época. E uau. essa amiga falou: "Olha, eu vou levar o nome do seu filho no Congresso Desperta Débora". Eu falei: "Mas ela é lá no Sul". O que é isso, Desperta Débora? São mães que oram pelos filhos, né? Para que eles conheçam, reconheçam o senhorio de Jesus e andem com Jesus e amem a Jesus. Eu falei: "Nossa, pode levar o nome do meu filho, mas eu quero saber que se Desperta Débora". E aí eu comecei a fuçar na internet, falei: "Eu quero participar disso". Procurei a coordenadora da época, né, foi a primeira coordenadora de São Paulo aqui, né, e aí eu Mas você já conversei era com ela. cristã? Já, Já. sim, com certeza, já era convertida há alguns anos. Eu me converti muito jovem. Eu me Uhum. converti com 20 anos na palavra da vida, tá? Ah, E aí eu sei que eu procurei, né, a coordenadora de São Paulo e falei: "Olha, eu quero saber o que é isso". Ela falou: "Vem aqui". Aí eu comecei a frequentar as reuniões, né, das coordenadoras aqui em São Paulo, comecei a orar pelo Tiago, fervorosa, eu orava, eu tomei para mim aqueles 15 minutos, naquela época a gente fazia um tapetinho, né, aquele tapetinho com o logo da Desperta Débora, eu já acordava, já ia pro tapetinho, orava os 15, sério? meia hora, tinha um Gente, que legal. tapetinho, Tipo era assim, muito pra legal. ajoelhar em cima. E assim, Que todas as fofo, Déboras queriam o gente. tapetinho, sabe? Era uma forma da gente lembrar que a gente tinha que orar pelos nossos filhos. E para mim se tornou um hábito assim, até muito saudável, né? Porque eu acordava já ia pro tapetinho, eu não conseguia sair do quarto sem orar, né? E comecei a orar pelos meus 2 filhos e principalmente pelo Tiago. E na época, o meu pastor, né? Ele foi meu chefe de equipe, eu trabalhei na equipe da Palavra da Vida, sabe? E esse pastor me acompanhou durante todos esses anos. Ele sabe toda a minha história, ele foi meu mentor, ele me ajudou a escolher minha profissão, né? E aí nós procuramos o nosso pastor, ele falou: "Olha, o meu filho está passando pela mesma situação. Ele também já tentou, já anunciou que quer tirar a própria vida e ele está internado numa clínica. Você não quer que vamos levar, né, o Tiago para lá?". Aí nós levamos, né? Eu e meu esposo. A princípio, o Tiago não queria ficar e acabou ficando. Ele ficou um ano internado.
ele saiu bem, sabe? Ele saiu, assim, recuperado, né? Assim, começou a trabalhar com paz, sabe? Começou a fazer vestibulares. Mas, enfim, e aí foi passando o tempo, ele teve uma recaída. Na recaída, ele foi internado novamente e ele confessou um fato que nós nunca descobriríamos se ele não contasse, tá? Então, esse é um alerta até mesmo para as mães, né? De verificar com quem seu filho anda na escola, sabe? Sempre está fiscalizando, né? Sabe? E hoje com a internet, tudo, né? Sabe? É muito perigoso, né? E meu filho foi abusado fisicamente dentro de uma escola, um outro adolescente, sabe? E ele acabou confessando isso na clínica, né? E essa era a dor dele, não conseguia lidar com a dor dele, por isso que ele começou a usar, né, várias drogas, ele usou todas, né? E ele E tinha que depois que ele idade, saiu na Márcia? Oi? Ele falou Olha, com que idade? ele falou que foi quando ele tinha uns 10 anos, tá? Uns 10, 11 anos. Nossa, Só que muito dos novinho. 11 anos até os 18 ele nunca falou nada. Ele permaneceu calado, porque ele tinha vergonha, tinha medo. As crianças, elas se sentem muito acuadas, principalmente quando elas são abusadas sexualmente, né? Elas Sim. não sabem a reação que o adulto vai ter, né? Quando eu escutei o podcast, né, o último que eu ouvi também, que foi uma situação muito parecida com o do meu filho, né? Falei, tá vendo, né? É bem isso, a gente tem que estar muito atenta aos sinais, né? E a forma do Tiago amenizar a dor dele foi nas rodas. E meu Sim. filho sempre frequentou a igreja, sabe? Tocava violão, cantava louvor, ele e minha filha, eles amavam, sabe? Os jovens da Batista Morumbi. E aí eu sei que um belo dia o Tiago sentou na mesa, ele, depois de uma segunda recaída, ele foi internado de novo, voltou, né? Voltou para casa, ele sentou na mesa e falou assim para mim: "Ô mãe, eu quero te contar uma coisa." É, filho, né? Aí eu te falei, mas olha de ti, né? Ah, mãe, eu decidi aceitar Jesus como meu salvador. Eu falei, o que? Sei. Olha, foram 10 anos de oração no Desperta Débora. Eu orava diariamente, né? Eu insistia com Jesus, eu insistia com Deus, eu orava no tapetinho. E aí eu fiquei muito feliz, abracei, beijei. Eu falei, vou a tomar essa decisão agora, né? Depois de tudo que você viveu. Ele falou assim, ai mãe, eu lembrei de tudo que eu aprendi, sabe? Quando eu era criança na igreja, sabe? E o meu pastor, paralelamente, né? Ele sempre, assim, visitava o Tiago na clínica de recuperação, porque o filho dele também estava lá, sabe? Uhum. Então ele acompanhou todo o processo do Tiago. Mas logo depois da saída dele, ele assim, ele não saiu muito bem não, sabe? E o responsável pela clínica falou assim: agora vocês têm que deixar o Thiago viver sozinho, ele tem que se virar. E eu entendi muito essa dinâmica, se virar, né? Ele tinha uma dependência química, estava doente, né? Ele precisava de ajuda, talvez eu tenha me tornado uma codependente também, né? Tenho até vontade de escrever um livro sobre isso, mas assim, ainda não me sinto em paz de falar sobre esse assunto, né? De abordar, que é um assunto muito importante. As mães, né? Elas se tornam codependentes, né? Elas querem fazer de tudo e ficar numa situação mais confortável. E a minha forma que eu encontrei de ter uma saída, o meu caminho era Deus, era Jesus, era a cruz. E eu decidi olhar para a cruz o tempo todo. Né? Eu não desisti, eu não esmoreci. E aí o Tiago acabou dizendo que ele aceitou Jesus, eu fiquei muito feliz, mas eu percebia que o Tiago não conseguia, sabe, ele não conseguia mais ir para frente. Ele passava nos vestibulares, não conseguia nem terminar o primeiro ano. Ele chegou a entrar na teologia no Mackenzie, foi o que ele mais esteve, né, durante uns 2 anos, que ele mais gostou, né? E aí, depois de 3 meses, eu dava aula e era coordenadora do Serviço Social aqui na Alphaville, na Unip, sabe? E uma noite, o meu marido falou assim, me ligou e falou assim, Márcia, você tá com a chave do apartamento? Eu falei, não, né, do todo.
Falou, por quê? Porque o Tiago ligou para a psicóloga dizendo que não está bem, eu estou preocupado, né? Diz que ele tomou muito remédio. Eu falei, como assim? Ele falou, o que ele faz? Arromba, né? Não tem outro jeito. E nesse arrombar demorou muito, sabe? Demorou acho que mais de meia hora, porque era uma porta grossa, que eu trazer outros homens, era tarde da noite. Cheguei no prédio, tinha muita polícia. E eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Aí eu subi e já no saguão do apartamento tinha muita gente também, minhas vizinhas, e o meu pastor estava no saguão, né? E aí eu falei, pastor, mas o que aconteceu? Ele falou, olha, Márcia, você pode não entender agora, mas eu vou te falar um versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E eu espero que você entenda a vontade de Deus para a vida do Tiago, para a vida de vocês, né? E não me deixaram entrar. Aí me contaram que ele já tinha falecido, né? Que ele ingeriu Dramin, um antidepressivo, em alta quantidade. Ele mesmo tirou a própria vida. Ele, na verdade, ele procurou, né, um meio assim rápido e que ele não se visse morrer, né? E ele até declarou no Facebook, ele falou assim, ele pediu perdão para Deus, falei, Senhor, Deus me perdoe, eu só espero que o Senhor me receba na tua presença. Ele terminou assim a declaração dele. E aí o pastor falou para mim assim, Márcia, eu tenho certeza que ele está com Jesus agora. Para mim foi assim, parece que, né, o mundo abriu um chão e eu caí no buraco. Eu comecei a não entender nada, nada. E aí eu comecei a questionar Deus. Falei, mas Deus, eu orei tanto, né? Eu sou uma Débora, Deus, né? O Senhor, eu sou uma Débora. Eu orei tanto por ele, né? E aí, no dia seguinte, eu, depois de muito chorar, passou o dia inteiro, fiquei na cama. Eu falei, Deus, por favor, fala comigo. Aí eu abri a Bíblia e encontrei esse versículo que falava assim, em Jó, né? O Senhor dá a vida e o Senhor a tira, e há de ressurgir dali. Raquel, quando eu li esse versículo, eu só falei, Deus, eu nunca mais vou questionar o que o Senhor fez na vida do meu filho e nas nossas vidas. A partir de hoje, eu vou servir ao Senhor. Eu quero ser um instrumento, né, de paz, eu quero ser um instrumento de amor e alertar outras mães, né? Alertar outras mães. Quando as crianças são crianças, quando são jovens, adolescentes, né? Tudo que está por aí, agora internet, né? Eu vejo muita coisa, que é muita coisa perigosa. Eu sou capelã hoje numa escola e é assustador, é muito assustador, sabe? Eu ainda tenho uma filha mais velha, né? Ela se casou, ela casou com um americano, ela mora nos Estados Unidos, e a minha oração é que ela seja uma mulher segundo o coração de Deus. Eu tenho muita paz, sabe? Eu lembro E muito ela estava com daquele. vocês aí, Márcia, na época? Não, ela estava Ela já fazendo um estava lá. doutorado em arquitetura na época nos Estados Unidos. Ela ganhou uma bolsa, né, do Ciências Sem Fronteiras, e ela não estava aqui. Ela também não conseguiu vir para o enterro, ela veio na semana seguinte, e ela deu indícios que estava entrando em depressão, sabe? Porque ela não entendeu a morte. Muitas vezes ela se culpa, se eu não tiver, eles eram muito amigos, se eu não tivesse ido embora, a gente conversava tanto. Falei, Patrícia, você não tem culpa alguma, não é sobre responsabilidade, né? E hoje eu oro para que ela seja uma mulher segundo o coração de Deus, sabe? Porque os jovens hoje, ela trabalha em universidade, ela é doutora, né? E as universidades trazem filosofias muito perigosas, sabe, para os nossos filhos, né? E os nossos filhos se deixam levar pela maré. Eles não entendem o perigo, né, de tudo isso, né? E a minha filha não conseguiu encontrar na igreja, que ela se encontrasse ali, se afastou dos caminhos do Senhor, né? E a minha oração hoje é por ela e vários filhos espirituais que eu tenho na cidade de Sorocaba, sabe? Então eu sou uma mãe de oração, nem sei quantos filhos eu tenho, mas eu só sei Perdeu as que contas. eu li uma frase num livro que a gente está lendo até na igreja, no grupo de leitura de livros cristãos de mulheres, né? Que fala assim, a gente não tem a noção, né, da dimensão da oração que nós fazemos pelos nossos filhos.
né? Nós não temos a dimensão deste lado do céu do que a gente alcança em favor dos nossos filhos. E eu alcancei a salvação, né? Na verdade, eu não alcancei. Senhor convenceu meu filho do seu pecado, ele aceitou Jesus, e eu tenho certeza que ele está com Jesus agora, e quando Jesus voltar vai ser uma glória, para mim vai ser uma festa, né? Porque a Sim. primeira pessoa que eu vou querer abraçar vai ser o Thiago, ele vai estar lá, entendeu? É, nossa, que situação complexa, né? Então, Sim, porque toda essa questão da dependência, né? Eu tenho um amigo que passou por um processo bem intenso e ele fala, né, que ele está limpo há tantos dias, né? Que ele nunca pode se sim, ver assim como tô é, bem, porque é, já era, tá no. Tá, o é, meu corpo chama por isso, então eu sim, não posso escorregar, né? Então, seu filho é uma nessa. vigilância, É, sabe, então eterna, nessa não dá para, condição, e é, a família também, então tem que estar sempre atento, mais vigilante que sim, os outros. E ainda vem esse agravante aí, psicológico, né, das questões, das sim, dores, né, que ele estava vivendo. Então é imagino como verdade. foi difícil, assim, para vocês também viver essa parte, mas muito interessante quando esse clique aí, né, que você teve essa resposta Uhum. de Deus através da palavra. E como é que foi essa. Você falou um pouquinho, né? "Amor, eu sou Débora, e como assim? E como que tudo isso aconteceu, né? Porque eu imagino que várias pessoas que estão ouvindo a gente aqui, às vezes, pode ver uma situação dessa como é, é uma coisa que a gente não conseguiu chegar lá e tal, mas você trouxe claramente, tipo, não, Deus me trouxe a resposta tanto através da palavra quanto através do próprio testemunho do seu filho, né? De, É ó, eu verdade. entendi a mensagem, fui alcançado, né? E como que você não desistiu, como você se tornou mais forte nesse todo esse processo que aconteceu? Como é que foi isso? Eu entendi que o Senhor tinha um propósito para minha vida, sabe, Raquel? E esse propósito ficou muito claro, era trabalhar com jovens, né? Eu sou professora universitária, sabe? Eu lido muito com jovens, né? Eu sempre gostei de trabalhar com jovens. E aí eu comecei a me interessar pelo ensino, né? Eu falei, gente, aí o líder de Até então Sorocaba você falou, estava Marca, só nas Déboras, né? Até então você estava sim, ali é como isso coordenadora. mesmo. Eu era coordenadora da Desperta Débora em Sorocaba, tá? E o líder da MTC de Sorocaba falou, Márcia, seria muito legal se você fizesse o treinamento, né? Você fizesse o curso de capelania, você não quer ir? Na época eu nem tinha recurso, sabe? Falou, não, mas a gente ajuda a pagar. E fui eu que dispôs, sabe, o treinamento, né? Estudei, fui, né? Toda aquela dinâmica, Decorou né? Daquela versículo, loucura que é o fez acampamento, enduro. né? Aí eles falam, olha, se você não aguentar fazer o enduro, você pode fazer uma prova. Ok, eu levantei meu dedinho, eu vou fazer a prova. Meu marido foi fazer o enduro, enfrentou os rios, as montanhas e as chuvas, né? Foi muito legal, né? E assim, e o que me mais marcou nesse treinamento, né? Que foi assim uma dinâmica que nosso grupo, que eram 50 a mais, né? Tem os cinquentões também fazendo treinamento ali, né? E tinha um pastor com a esposa dele, sabe? Lá eles deram essa dinâmica no período da noite e falaram: olha, a dinâmica é a seguinte: o grupo que terminar mais rápido é que ganha essa tarefa, né? Essa brincadeira aqui. A brincadeira era o seguinte: a dinâmica era a seguinte: você tinha que carregar uma cruz de madeira, né? Numa ladeira, né? Uma ladeira, e era uma cruz de madeira mesmo, né? Era uma bela de uma cruz, muito parecida com a de Jesus, né? E eles falaram: vocês estão vendo esse rapaz de branco? Ele está representando Jesus. Então, se vocês precisarem de ajuda no meio do caminho, vocês podem pedir Jesus. Olhei bem para Jesus, né? O representante de Jesus, acho que vou precisar, mas eu sou forte, né? E aí eu desci na ladeira, muito tranquilamente, com a cruz bem pesada, né? Mas eu consegui. Quando eu comecei a dar os primeiros passos para subir, eu senti o peso. E foi bem difícil eu carregar aquela cruz. E aí eu olhei para o representante de Jesus, falei, por favor, me ajuda. Na hora, ele pegou a cruz, né, na parte de trás, e nós subimos rapidamente a ladeira, né?
E a lição que eu tirei desse treinamento é que, assim, Jesus está sempre comigo. Na pior das situações, né, ele vai carregar a cruz comigo. Ele não vai me deixar sozinha. Isso me fortaleceu muito, né, muito. Aí, logo a seguida, depois do treinamento, eu fiz um curso de capelania, né, ela até outra coordenadora, foi numa universidade de Goiás, eu fiz online, acho que uns 4 meses. E aí me tornei capelã, né? E hoje eu sou capelã. Ai, estou muito feliz de ser capelã aqui em São Paulo. Aqui é um desafio gigante ser capelã, sabe? E aí uma amiga minha um dia me ligou e falou: Márcia, tem uma amiga minha que trabalha numa escola aqui que está com grande dificuldade e não sei o que, você não quer levar uma proposta ali? Aí eu falei para o pessoal do MPC, né, que eu já estava na equipe nuclear. Aí eles falaram: ai, mas eu já estava numa escola, já servindo junto com eles, né? Ai, Márcia, mas não tem voluntário. Eu falei: gente, eu vou chamar as... Eu não vou deixar essa porta fechada de jeito nenhum. Eu falei: Senhor, me ajuda, né? Aí eu chamei algumas Déboras, falei: gente, vamos lá comigo, né? Aí eu falei com a diretora, né, do propósito de levar o amor, né, princípios e valores que estão ali. E a gente começou dando palestras, época, o ano passado, sabe? No Setembro Amarelo, sabe? Depois a gente falou da violência contra a mulher, sabe? Foi bem bacana. E a escola foi uma escola que eu trabalhei há 30 anos atrás como professora, olha só. Trabalhei Olha, nessa escola antes de ter filho. Eu trabalhei nessa escola, ainda né? tinha alguém E, lá da sua época? ah, não, ninguém, tinha ninguém. E eu comentei com esse professor, falei: gente, eu fui professora nessa escola há mais de 30 anos atrás. Você vê como Deus na dinâmica de Deus, Deus vai colocando a paisagem de uma forma perfeita. Deus me levou de volta para um lugar que eu trabalhei, né? E eu jamais imaginaria que ia voltar ali, né? E aí nós começamos um trabalho ali e assim, só com palestra, eu falei para a diretora, falei: ó, nosso trabalho ele é mais intenso, ele é semanal, né? Vocês topam, é dessa forma. Eu não vi, mas assim, nós queremos saber o que vocês vão fazer aqui. Aí nós mostramos, né, o livro do Capaz, sabe? E a gente começou em maio ali, e aí nós pedimos para ela escolher quais classes ela queria, né? Ela falou: olha, eu quero que você trabalhe nas sextas e quintas séries. Aí eu falei: por quê? Ela falou: porque são as salas mais difíceis da escola. Olha, eu posso dizer, Raquel, que em 3 meses essa diretora já me procurou e falou assim: Márcia, você não tem noção como essas crianças estão tão mais calmas, sabe? E eu percebo que é o agir, é o Espírito Santo de Deus que caminha. Nós somos apenas instrumentos, sabe? E é a coisa mais maravilhosa que eu já fiz na minha vida, sabe? É Eu bom, amo ser né? capelã. E assim, gente, hoje eu tenho ido nos Déboras Days e falado da MPC. Eu falei: gente, a Débora da Bíblia, ela foi junto com o comandante. É verdade. Vamos pra guerra, Né? né? Se faltar algum jovem, vamos nos colocar à disposição, sabe? Tem vindo algumas Déboras, sabe? Já querendo formar MPC na cidade, sabe? No interior. A gente está tendo uma onda aí que as Déboras estão percebendo que também participar, sabe? Embora a MPC tenha esse lema, né? Jovens evangelizando jovens, mas a nossa realidade hoje é que os jovens estão trabalhando, estão estudando, né? Então, muitas vezes, quem vem ser capelão na escola, ou faz parte da equipe, é um pastor, ou é um missionário, né? Mas É. jovem, jovem, jovem mesmo, está tarde, né? Então, a gente tem mostrado essa realidade para eles, mas assim, tem os jovens adultos, na minha igreja tem jovens adultos, sabe? Que Sim. fazem home office, né? Então a gente está mostrando para os pastores que assim, não precisa ter, pode ser os estudantes em ação também, pode ensinar os jovens como falar Jesus nas escolas, né? Eu fazia isso, mas de alguma forma a gente tem que encaixar, mostrar a importância de falar, né, de estar levando amor naquelas escolas. E às vezes, Raquel, não é nem muita coisa, porque nós ficamos 15 minutos em cada sala de aula. E geralmente a gente trabalha um princípio. A gente faz uma brincadeira, tal. Meu, as crianças amam,
amam e eles estão entendendo, né? Uma das dinâmicas era foco, e eu mencionei sobre Jesus. Falou, teve uma pessoa no mundo que ele tinha um foco. Ele veio por sua causa e por minha causa, veio por nossa causa. E ele mudou a nossa história. A história da humanidade é o antes e depois dele. Vocês sabem quem é? Menina, todas as crianças responderam, Jesus. Eu falei, foi a coisa mais linda que eu já vi nesse ano. Eu falei, Deus, obrigada por eu ser um instrumento teu nesse lugar, né, que me usa, sabe, faz com que os professores entendam. E assim, a gente não está só trabalhando com as crianças, sabe, está trabalhando com os professores, estão muito sofridos, estão muito cansados. Então, a gente tem conversado com eles sobre comunicação não violenta, tenho levado psicólogos ali, sabe, assim, tá muito lindo, sabe, é um desafio, né, dá trabalho, sabe, é bastante, mas assim, nós, Déboras, muitas vezes nos encontramos numa fase que a gente já aposentou, sabe, e assim, o filho adulto já foi embora, está no ninho vazio, né, o que eu vou fazer, né? Coisa melhor do que servir o Senhor, não tem. Não. E é interessante que a capelania tem esse perfil, assim, né? Os professores também querem alguém com... É verdade. Tem esse perfil de uma pessoa adulta, né? Que tem esse acolhimento, essa parte do aconselhamento. Então, é muito o perfil da Débora em si, assim, né? Da gente. Muitas Déboras têm esse perfil que pode entrar ali, pode... E o capelão, ele leva outras pessoas, né? A gente leva hoje eu vou falar de um assunto que não é tão fácil para mim, como Débora falar, vou chamar um voluntário aqui da MPC, vou chamar outra pessoa, alguém da minha igreja, um jovem para ir junto. Então a gente vai fazendo o ministério em parcerias, né? É verdade. É muito legal porque a nova geração de Déboras está entendendo isso. Sabe, elas estão se envolvendo também. Elas estão, por exemplo, eu convidei uma moça que é fisioterapeuta e ela toca flauta. Eu falei, sabe, elas vão em atividades assim esporádicas. Ela falou, você pode tocar uma flauta para mim no Café com Cafuné? Ela vestiu a camiseta e foi. Menina, que coisa linda. Nossa, que sabe, lindo. Fazer a diferença, né, nesses lugares que tem tanto sofrimento, sabe? É muito sofrimento, muita pobreza, né? Muito abuso, então, me diz, sabe? Você veio das Déboras, então achou na capelania um local para você se envolver com essa missão, que você entendeu que Deus estava te chamando para alcançar o jovem, né? Isso. Não só através da oração, que é o principal, mas também agora indo até eles, né? Isso. E aí começou a se envolver também com a MPC local, né? Isso Sorocaba ou você já estava... em Sorocaba eu era coordenadora da cidade, da Desperta Débora, mas a MPC local sempre me chamava para fazer o café com cafuné para os professores nas escolas, né? Então eu já tinha uma certa experiência, né, quando eu vim para São Paulo, né? E quando eu vim para São Paulo, eu já estava aqui. Eu falei, gente, estou aqui, eis-me aqui, né? Se vocês quiserem, estou pronta aí para servir. No início, eles falaram, não, é melhor você, pelo menos, né, ter um treinamento, estágio, né, para você ver como é que é. Não tem problema, né? Eu fui me envolvendo, eu fui vendo como era, né? Porque às vezes a gente pensa, às vezes as Déboras pensam que é de um jeito, vamos orar. Não. Muitas vezes na escola a gente não pode falar, vamos orar, né? Então, existe todo assim, conversei muito com o Bruno Fortes, né, sobre esse assunto. Ele falou, Márcia, a gente precisa sentir a escola, né? Precisa sentir diretor, né? A gente precisa, sim, entrando, mostrando quem somos, que nós somos seguidores de Jesus, né? E não forçar uma barra, né? E no Setembro Amarelo, o Cola, lá da MPC Baixada Santista, ele fez uma atividade lá na nossa escola, e no final ele levou uma menina, né, que era usuária de drogas, né? Ele pediu para a menina que ela estava numa situação difícil e tal. Aí no final ela falou, eu posso falar? Isso na frente dos professores, dos alunos, eu posso falar? Né? Ela pediu autorização, quando ela falou, professores, ela pode falar por que a vida dela mudou? Os professores, pode falar. Ela falou, foi Jesus que mudou minha vida.
Ela só falou isso, sabe? E aí, no final da atividade, o Cola falou assim: nós, professor, você me autoriza a fazer uma oração? Professor, claro, pode fazer. Aí ele fez uma oração, olha, sabe, é Deus, sabe? Só, a única explicação que eu encontro é Deus agindo. E eu vejo, assim, sabe aquele livro, não sei se você já leu, porque é da minha época, quando eu me converti, né? Quando eu tinha 20 anos. Em seus passos, o que faria Jesus, Ah, já ouvi falar. sabe? Nossa, é muito lindo esse livro, sabe? E eu vejo que nós somos assim, os braços, as pernas, parece, eu tenho a impressão que nós representamos mesmo Jesus naquele lugar. E a gente percebe que o clima muda, sabe? Aquele clima meio agressivo, de gritaria no começo, sabe? O clima fica mais silêncio, eles querem mais ouvir, eles querem participar, sabe? Fica um clima gostoso, sabe? Mais saudável. E os professores estão entendendo, sabe, as ações, né? Aham. Cada princípio que a gente trabalha ali é muito importante, né? E é de uma forma lúdica, de brincadeira, de jogos. A gente mostra, a gente não está lá com o professor, né? Nós só queremos compartilhar com eles o amor, né? A gente sempre frisa isso, a gente vem para compartilhar o amor aqui. Fica tudo assim olhando para a gente, assim, né? O que essa gente faz? É E você, muito como legal. capelã, Márcia, você consegue envolver as mães da escola? Eu tô te perguntando que eu tô nesse desafio agora também, de Sim, começar a então. convidar as mães também para orarem pelos filhos. Como é que Sim, sim. você Então, o que está faz? acontecendo nessa escola que eu já estou, né? Eu fiz um planejamento semestral, né, para esse semestre, e no planejamento eu propus fazer uma escola de paz, sabe? Hum, E na escola de paz, mostrar para os pais o que nós estamos trabalhando com as crianças, né? E no final, de alguma forma, convidá-las, né, para fazer parte desse movimento. Desperta Débora, sabe? A diretora aceitou, aprovou, né? E eu tenho uma pedagoga que vai fazer essa atividade, né, com dinâmicas, né? Vai ter um dia assim lúdico de reunião, claro, mas vai ser um dia lúdico, né, com as mães, com os pais. E no aham. final a gente vai mostrar o que é esse movimento de mães que oram pelos filhos, entendeu? Legal, muito boa ideia. Então, assim, É, que inspiradora demais a sua história, o seu testemunho, de ver como de algo, uma tragédia, né? Deus despertou esse. Porque também sempre teve na sua vida, na sua história, através da oração, né? Eu sei que você foi para as Déboras pensando nos seus filhos, vai chegar lá, a gente abraça toda uma geração, né? é E verdade, Deus coloca um amor por algo maior do que nós mesmos, né? E que bom é que verdade. nesse processo você amadureceu, né? Entendeu essa missão de Deus para sua vida e tem sido essa pessoa inspiradora para gente também, um exemplo É aí. verdade. Exemplo para as Déboras de todas as gerações, né? Então eu queria que Amém, também amém. você deixasse uma mensagem para as Déboras de todas as gerações e para as novas Déboras também. Essa Sim, mensagem para ir mais além, né? Também desses sim. campos aí. Então, que a gente saia daqui inspiradas aí. Pode falar sua mensagem final aí Então, pra eu gente. queria deixar uma mensagem final, que é uma mensagem até do nosso diretor, Marcelo Galberto, né? Ele veio na nossa igreja recentemente para falar sobre famílias saudáveis, né? E me tocou muito o coração, sabe? Quando ele falou assim: olha, a oração acessa o extraordinário. E a oração, ela muda histórias. Então, não desista. Parece que Deus não está ouvindo? Não desista, né? A história ainda não acabou, sabe? E aquilo me impactou tremendamente, né? E eu levo isso para mim, a história não acabou. E é isso que eu queria deixar para todas as Déboras, tá bom? Isso aí, ainda não é o fim. E a gente vai É, continuar não, orando até que é ele venha, né? verdade, Como a gente é diz. verdade, Até que Jesus venha, a gente não vai arredar o pé, verdade.
e vai orar e vai fazer, né? Então você que está nos escutando aí, que é Débora, que sentiu vontade também de conhecer mais sobre a capelania, você pode entrar no site do mpc.org.br, né? Eu vou deixar aqui o link também na descrição também. Você pode fazer o curso online, né? O primeiro módulo da capelania. Se tiver MPC na sua cidade, pode falar com o líder para eles te ajudarem, para ir junto com alguém, para ver como é que é, né? De repente isso se encaixa aí na sua realidade, no seu dia a dia. Você pode abençoar uma escola, porque existem mais igrejas no Brasil do que Verdade, escolas, né? Então a gente verdade, poderia, se cada igreja adotasse uma escola, né? A gente estaria muito além do que a gente está, né? verdade. E Deus continua movendo através de escolas, viu, Márcia? Assim, eu vim lá de Amém. Portugal agora e fiquei impactada, assim, quantos testemunhos de escolas pelo mundo inteiro continuam sendo incendiadas pelos jovens, né? Sim, Eles fazendo clubinho amém. nos campos universitários. E eu achei que isso ia diminuir, né, com o tempo, assim, mas Sim, tem aumentado cada vez mais. E eu achei muito legal, amém. assim, como Deus continua usando É, esse campo missionário, escolas vamos, vamos para ver. tocar pessoas, para salvar vidas, né? Amém. É isso mesmo. É isso, Obrigada, viu, gente. Muito Raquel? obrigada. Obrigada, Márcia, por ter aceitado o convite, abrir um pouco da sua história, do seu coração. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua filha, seu esposo, né? Todos que estão com você. E você não esqueça de deixar seu like aí, compartilhar essa história se ela edificou sua vida, né? Se inscrever no canal se você ainda não está inscrita. E até o nosso próximo Débora Cash. Para finalizar, mães de joelhos. Filhos de pé. Isso aí.